Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para duas novidades importantes no Corinthians. Quero contar que o Timão rejeitou proposta da Lazio por Yuri Alberto e que tem interesse na contratação de Alan, que pertence ao Flamengo, e negocia há semanas com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre Yuri Alberto. A Lazio, nas últimas horas, enviou uma proposta de 22 milhões de euros. A oferta foi considerada extremamente ruim para o Corinthians, que detém apenas 50% dos direitos econômicos. Pior, o Timão ainda se acertou com o empresário do Yuri Alberto, André Cury, para o repasse de 10%. Ou seja, na prática, o Corinthians vai ficar com apenas 40% do valor de uma futura venda do atacante. Nesse cenário, só haverá negócio com a Lazio se a equipe italiana sugerir os 22 milhões de euros apenas pela parte do Corinthians, o que torna a situação inviável. Não dá para imaginar que a Lazio estava disposta a pagar 22 milhões de euros por 100% de um atleta e vai voltar com uma oferta de 22 milhões de euros por apenas 40% desse mesmo jogador. O Corinthians pretende negociar o Yuri Alberto e isso deve acontecer na metade do ano ou, quem sabe, no fim da temporada de 2026. Só para completar, contar também que o Corinthians iniciou conversas embrionárias com representantes de Alan, volante que perdeu espaço no Flamengo e conversa há dias com o São Paulo. Já contei para vocês que entre Alan e São Paulo tá tudo certo, falta o principal, o aval do Flamengo. O problema é que o rubro-negro quer contratar Marcos Antônio. São Paulo não pretende se desfazer do seu principal jogador e essa negociação entre Corinthians, Flamengo e Alan ainda não pegou fogo. É só uma conversa embrionária, o Flamengo monitorando os passos de um mercado. Já havia contado para vocês que Dorival Júnior gosta muito de Alisson, meio-campista que pertence ao São Paulo. O problema é que o tricolor só aceita negociar o Alisson se o Corinthians oferecer bastante dinheiro ou um jogador muito interessante. Quero falar agora sobre o Corinthians, que pagou nessa quinta-feira sua última dívida que o impedia de registrar atletas a qualquer momento. O transfer ban na FIFA deve cair. E o Timão precisou desembolsar 41 milhões e 600 mil reais para zerar sua pendência com o Santos Laguna, equipe mexicana que havia vendido Félix Torres ao Corinthians. Timão deu calote no Félix Torres, ou melhor, no Santos Laguna, que levou o caso à FIFA e venceu em primeira instância na FIFA e em segunda instância na Corte Arbitral do Esporte. Até por isso o Corinthians está há 5 meses com o transfer ban, ou seja, proibido de registrar novos atletas. Timão também tinha outros problemas com Matias Rojas e na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O acordo com Matias Rojas foi pago nos últimos dias, 41 milhões de reais, e a questão envolvendo a CNRD foi resolvida com o pagamento por parte do Corinthians de forma antecipada da parcela de janeiro. A parcela venceria em 16 de janeiro. O Corinthians pagou ao longo dessa semana 7 milhões e 200 mil reais e conseguiu a liberação do transfer ban nacional. Assim que o Santos Laguna notificar a FIFA de que recebeu o dinheiro, a FIFA retira o transfer ban do Corinthians, que estará liberado para registrar novos atletas. Primeiro reforço, contei com exclusividade, é Gabriel Paulista, jogador de 35 anos de idade, que estava no Besiktas, assinou por 2 temporadas com o Timão. Corinthians ainda busca um lateral direito, Santiago Arias, colombiano ex-Bahia. É uma das possibilidades. Alisson, volante do São Paulo, agrada demais ao técnico Dorival Júnior e hoje as prioridades no Timão são atacantes, jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Cheguei a contar para vocês que o Mandak era um dos alvos, mas ouvi de um dirigente corintiano que ele não é prioridade. Existem outras possibilidades na frente. Se essas possibilidades não andarem, aí sim o jogador que pertence ao Juventude, mas ainda tem 40% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, pode ser contratado. Yvon Bargar, atacante argentino de 29 anos de idade, pode jogar no Internacional ou no Corinthians? César Luiz Melo, jornalista argentino, assegura que Corinthians e Internacional estão de olho. Fui checar essa história para vocês e posso contar que o Internacional cogitou, estudou, mas já descartou. Fabinho Soldado contou ao representante do Van Berger no Brasil, o Alexandre Faria, de que o nome não foi aprovado internamente. O Van Berger também foi oferecido ao Corinthians. Centroavante de boa capacidade física, 1,87 m de altura e muitos gols em sua passagem pelo São Lourenço, ele não renovou seu contrato e está livre. Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, ainda não deu um feedback final do Corinthians sobre a situação do atleta. Von Berger, que também interessa ao Vitória e ao Mirassol, mas não descarta jogar em outro país que não no Brasil.
Hora de falar sobre o Corinthians, quanto o Timão vai pagar ao Santos Laguna pelo transfer. Boa notícia positiva, mais uma boa notícia para o Timão. Corinthians, por conta do pagamento à vista da dívida relacionada a Félix Torres, assegura que vai ter de desembolsar cerca de 32 milhões e 200 mil reais. Você vai lembrar que eu cansei de dizer que a dívida com o time mexicano girava na casa dos 41 milhões de reais. Com o pagamento à vista, o time mexicano topou conceder um belo desconto, abrindo mão de uma série de juros e multas que estavam embutidas no valor. Dessa maneira, com 32 milhões e 200 mil reais, a tendência é que ainda nessa semana o pagamento seja feito e automaticamente o transfer ban caia. É o último impasse que impede a liberação do Corinthians para a inscrição de novos atletas. O primeiro reforço, inclusive, já está contratado. Gabriel Paulista, como eu contei com exclusividade, assinou contrato por 2 temporadas, já passou por exames médicos, inclusive já fez fotos e vídeos daquele anúncio que costuma acontecer com os jogadores. Ah, Nicola, de onde está vindo tanto dinheiro? O Corinthians chegou a pagar 7 milhões e 200 mil reais de forma antecipada da parcela da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Agora mais 32 milhões e 200 mil. Foram pagos ainda outros 40 milhões a Matias Rojas. Corinthians conseguiu 70 milhões de reais emprestados por conta dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro via LFU. Houve também a entrada de dinheiro da Copa do Brasil, além de uma série de outras receitas. O Timão aos pouquinhos vai resolvendo seus problemas. Antes de mudar de assunto, só registrar que Rodrigo Garro passou por uma cirurgia por conta de um osso do punho quebrado. Essa lesão aconteceu durante a final da Copa do Brasil. Por consequência dessa cirurgia que aconteceu nas últimas horas, o Garro estará de fora da estreia do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta no domingo, Neoquímica Arena. Corinthians vai contratar o Mandaca? É uma possibilidade. Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca. O grande ponto é que o Juventude estava pedindo uma compensação financeira para negociá-lo, jogador valorizado depois do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não quer gastar dinheiro com contratação de atletas. Timão que deve pagar pelo transfer ban relacionado ao Santos Laguna, mais ou menos 32 milhões e meio de reais, tá? É um valor bem inferior aos 41 milhões divulgados. Isso porque pro pagamento à vista o Corinthians conseguiu esse desconto com o Santos Laguna. Corinthians que conseguiu pagar de forma antecipada a parcela do transfer ban na Câmara, a parcela do acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? O Corinthians conseguiu fazer o pagamento, o Corinthians que conseguiu pagar as 2 parcelas de 40 milhões de reais ao Matias Rojas. Agora o Corinthians também encaminhando a ideia de pagar até essa sexta-feira o valor que deve ao time mexicano. Nicola, de onde vem esse dinheiro? Boa parte da grana vem de um empréstimo conseguido pelo Corinthians com base na grana que tem direito via LFU, pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está antecipando recebíveis, ainda que isso cause um prejuízo lá na frente, tá bom? Para falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu um empréstimo gigante. O Timão terá direito a 70 milhões de reais, que serão utilizados para o pagamento das últimas dívidas emergenciais, entre elas o transfer ban com o Santos Laguna, o último impeditivo para registro de atletas do Timão. Corinthians que já contratou Gabriel Paulista e só espera pelo fim do transfer ban para poder inscrevê-lo. Outros reforços também chegarão. Deixa eu só explicar como é que vai funcionar esse empréstimo. O dinheiro vem da cota da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Corinthians já pagou nos últimos dias 7 milhões e 200 mil reais de uma dívida que tinha na CNRD referente à terceira parcela. Essa parcela foi paga de forma antecipada para que o transfer ban no futebol nacional caísse, e ele já não existe mais. Importante registrar que esse empréstimo tem taxa de juros de CDI mais 3, na casa de 17,9%. Só para completar, além da entrada desse dinheiro, que vai permitir ao Corinthians pagar suas contas mais emergenciais e manter salários, direitos de imagem e luvas em dia com os atletas, quero registrar que o Corinthians terá a manutenção da Esportes da Sorte como patrocinadora master. Conversei com o presidente Osmar Stabile antes de gravar esse vídeo e ele contou que as partes já estão tratando das minutas do novo contrato. A verdade é que a Responsa Gaming não conseguiu apresentar as garantias bancárias de um contrato de 180 milhões de reais por ano, até por isso o Timão ficou com a sua atual parceira, que vai reajustar os salários, ou melhor, os valores do acordo de 103 para 150 milhões de reais por temporada. Fala galera, seja muito bem-vindo ao novo canal do Timão do Corinthians aqui para trazer informação para vocês todos os dias, então não perca tempo, aqui fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação. E fiquem à vontade para também estar deixando a sua opinião em relação a tudo que o Nicola deixou para a gente aí nas informações.
no espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante, então fique à vontade, o canal aqui é pra vocês, tamo junto. É assim que sair notícia, a gente volta com mais, tá bom? Até forte abraço, tamo junto, valeu. Fala Tricolor, seja muito bem-vindo ao novo canal do Timão, um canal que traz notícia todos os dias aqui pra você, então deixa meu convite aqui pra vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação pra toda vez que sair um vídeo você ser avisado pelo YouTube, tá bom? Deixa o like aí pra dar aquela força pro canal, tá bom? Agradeço a todos aí pela essa moral. E também fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? Participe aí do canal, é muito importante, e isso também ajuda o canal a crescer. E a gente começou agora, precisa dessa força de vocês aí, tá bom? Então fiquem à vontade, tamo junto, assim que sair notícia a gente volta e toca aqui pra vocês, tá bom? Valeu!